Aleluia. Vamos orar? Você pode nessa noite levantar sua voz em oração? Eu não queria orar por você ou para começar o culto. Eu queria que nós todos orássemos, que nós fizéssemos cada uma oração individual, e você vai falar com as suas palavras, a sua expectativa, aquilo que você veio entregar para o Senhor. Qual a sua expectativa em relação à palavra dessa noite? Você pode fazer isso nesse momento, erguer a sua voz. Antigamente eu ia em umas igrejas que, quando falava assim, vamos orar, gente, era uma coisa muito linda, que era um barulho de oração. Sabe aquela coisa que você não entende nada que ninguém está falando? Isso é lindo dentro da igreja. É sinal que todo mundo está orando, todo mundo está falando palavras diferentes, não são aquelas vãs repetições, como a Bíblia diz, amém? Então vamos fazer isso nessa noite. Feche os teus olhos, abra a tua boca agora, erga a tua voz e comece a orar ao Senhor nessa noite. Fala com Ele, diga para Ele a gratidão que há no teu coração. Isso, faz isso. Isso, erga a tua voz. Tem orações que tem que ser feitas assim, alto e em bom som, para que todos possam saber que tu tem um Deus, que você não está entregue à própria sorte, que você não está abandonado, que tem um Senhor que te guarda, que tem um Deus que cura as tuas feridas. Oh, louvado seja Deus. Nós te bendizemos nessa noite, Deus. Nós celebramos a vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas casas. E nós queremos, Pai, declarar que Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Toda oração, toda adoração que for feita aqui nesse lugar, meu Deus, é para a glória do Teu nome. É para alcançar o trono da Tua graça. Oh, meu Senhor, faça isso nessa noite. Que a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo venha pairar nesse lugar. Oh, encha o templo com Sua glória, Deus. Faz o nosso coração queimar e arder de amor por Ti. Nós queremos ser cheios, ter a vida transformada através do Teu amor, ter a vida transformada através do Teu poder. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus, Tu és bem-vindo. Oh, bendito seja Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Diga bem forte. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós. Receba
receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo. Receba os louvores. Receba. Diga mais uma vez, tu és bem-vindo entre nós. Oh, tu és. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Se você veio aqui nessa noite para entregar o teu louvor e a tua adoração, aplauda bem forte a Ele. Aleluia! Vamos celebrar a graça do Senhor. Com alegria, louve. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Quem traz a paz para o meu caos e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em tua presença não há palavras. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Vamos declarar: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Pra quê?
sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Oh. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos oferecer o nosso melhor ao Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos louvar e exaltar o Senhor! Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente seu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Aleluia! Aleluia! Vamos declarar meu melhor. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará. Por quê? Pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Existem bênçãos muito mais além do que eu possa imaginar, mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, do fruto dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção que o Senhor preparou para ser a minha herança. 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 Nos alegramos em ti, Senhor, pois tu és fiel, Senhor.
Tua fidelidade é grande, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O melhor lugar do mundo é os braços do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar: quão distante, quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou, e saudade de ouvir sua voz. Vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Eu farei o que for preciso, Senhor. Subirei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar, correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possa me dar, oh Senhor. Aleluia. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou, com saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Diga: decidido, decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Diga: correrei as montanhas, correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Você pode dizer bem alto: correndo, correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar.
correndo para os seus braços, correndo para os seus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possas me dar. Oh, Senhor, eu prefiro tua presença. O melhor lugar para se estar aos braços do Senhor, queridos. Não há lugar melhor. Aleluia. Aleluia. Com as palmas assim, ó. Glória a Deus. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Diga: eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio, Senhor, eu creio e confio em ti. Oh, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Leva-nos acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do meu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim.
só quem crê que Deus pode mudar a história. Diga: acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Canta com as palmas, vai, acima. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar. Essa é uma oração linda, querido, diga isso. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Vamos todos declarar bem forte. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia! Fala a Ele porque Ele é digno. Aleluia! Creia que o Salvador está vindo na sua direção nessa noite. Creia que Ele vem, creia que Ele vem. Creia que esse mar não é para te derrubar. Esse mar não é para você se afundar. É para você ter experiências com Ele. Aleluia! Fantasmas eu só consegui vencer.
do meu Senhor me levanta. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura funda o braço forte do meu Senhor, me levanta. Oh, aleluia! Aleluia! Sobre as águas vou andar. Diga isso, diga isso. Seu olhar. Oh, quando eu abro os olhos e vejo vocês cantando, eu vejo um povo destemido, um povo que acredita verdadeiramente no que está cantando. Não apenas a empolgação de uma letra ou de um ritmo de bons músicos, não. É uma verdade do seu coração isso. Ouça o clamor da tua igreja nesta noite, Jesus. Sobre as águas, sobre as águas, seu olhar, se porventura diga o braço forte, o braço forte do meu Senhor me levanta. O braço forte do meu Senhor me levanta. Diga mais uma vez, o braço forte do meu Senhor me levanta. Oh, me levantará. Oh, aleluia. O nosso melhor lugar, queridos, o nosso melhor lugar é estar de joelhos aos pés da cruz, porque lá nós vamos ver o amor do Senhor fazer milagres, lá nós vamos ver o Senhor nos sustentar até o local que Ele tem preparado para mim e para você, aquele local de descanso, aquele local que o salmista diz que são pastos verdejantes. Esse mesmo salmista disse que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Significa que talvez nós vamos passar sim pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor dos exércitos, Ele estará conosco. Mas vai ter momento também de chegar a pastos verdejantes, a lugares de águas tranquilas. Oh, aleluia! Rei dos céus, estou aqui, prostrado. Rei dos céus, estou aqui, prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Diga, de joelhos, de joelhos, de joelhos aos pés da cruz.
cruz. Posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Diga bem forte, de joelhos, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Diga pra ele, já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui, nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui, nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui, nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Me envolve, Senhor. Vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Vitorioso és, vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Ele é vitorioso, ele é vitorioso, vitorioso é. Já vi o seu amor Jesus me sustentou até aqui, nunca desistiu. Com fogo vem e me envolve. Agora só a igreja mesmo. Já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou. Não é por acaso, é a mão do Senhor. É Ele, é Ele, é Ele. Aleluia. Agora você vai declarar que ele é vitorioso. Baixinho primeiro, ó. Vitorioso é, Jesus. Diga mais uma vez isso. Vitorioso é, Jesus. Agora você vai encher bem forte
forte os seus 12 pulmões e vai declarar bem alto: vitorioso, vitorioso é, vitorioso é Jesus, não é outro Ele. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Quantos creem? Quantos creem? Se você crê no que cantou, dê um forte aplauso a Ele. Mais forte! Graças a Deus. Dá um abraço ao seu irmão e diga para o seu irmão: ele é vitorioso. E automaticamente nós somos também, porque somos filhos do Pai. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Queridos, alguns anúncios para você. Terça-feira agora temos culto da família. Diga amém aí. Quem tem família, diga: eu tenho. Então você tem que zelar pelo amor, pela dedicação, oração, entregar a sua família nas mãos de Deus. Então, um culto propício para isso é terça-feira, onde nós temos oração, onde nós estamos orando pelas famílias. Eu gostaria de incentivar você a trazer uma foto, uma camisa, não sei, um processo que muitas das vezes você tem na justiça, tudo envolve família. Você traga que nós queremos orar, é isso? Queremos profetizar sobre a vida dos nossos irmãos. Então, terça-feira, culto da família. Quinta-feira, Bom Dia Espírito Santo volta agora dia 13 de janeiro, tá? Agora, se não me engano, segunda semana. Então, 13 de janeiro. Quinta-feira, temos uma série de mensagens, vivendo pela fé e não por vista. É isso? Então, você tem a oportunidade de estar conosco para ouvir uma mensagem, uma série de mensagens com essa temática, né? Vivendo pela fé e não por vista. Você tem essa oportunidade. Sábado, às 18 horas, nós temos o nosso culto de mocidade e vamos estar com uma temporada, não sei se é temporada ou se é uma temática, né? O segredo dos vitoriosos. E eu quero pregar sobre esse assunto, hein? Segredo dos vitoriosos. Se eu tiver uma oportunidade, vou trazer uma mensagem para os irmãos, né? O segredo dos vitoriosos. Não é isso? Maravilha de Deus, maravilha de Deus. E logo, no dia 30 de janeiro, tem o culto Tim, aí vem os Teens, né? 9 agora, primeiro sábado, acho que é o último sábado, né? Os Teens vão estar trabalhando aqui conosco, não esqueça disso. Domingo manhã, temos Escola Bíblica Dominical, vamos receber aqui, Wagner Colli estava na Inglaterra, é isso? Estou errado? Estou errado, não? Não, ele estava na Inglaterra, né? Agora está morando em Portugal, está em Portugal, direto de Portugal, né? Vai vir o Wagner Colli, vai estar no culto da manhã e o culto da noite. Ele vai estar pregando para a gente manhã e noite no domingo agora. Então, a dobradinha com Wagner Colli. Quem conhece Wagner Colli aqui? Você que não conhece, venha, vai ser bênção para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Domingo agora, manhã e noite. Nós estamos começando já janeiro a todo vapor, né? Isso tem que ser desse jeito, né? Então, domingo de manhã, e depois o pastor Romildo, sem ser esse domingo agora o outro, começa uma série de mensagens: o Senhor mudará a minha sorte. Não é não? Perdão, pastor. Reaviva o dom que há em ti. Esse aqui, o Senhor mudará a minha sorte, a gente fechou, não é isso? Reaviva o dom que há em ti. Amém. Muito bom também, excelente. Tá bom? Culto à noite às 18 horas, culto de louvor e adoração. Wagner Colli vai estar conosco, já falei. 23 de janeiro, culto de homens. Tem homem aqui na igreja? Culto de homens, dia 23. Coração valente é o tema. E quem vai estar pregando sou eu, hein? Meu Deus do céu. Vou passar um pequeno trecho de um filme aqui para os irmãos. Eu queria que os irmãos identificassem qual seria o coração valente ali, né? São duas cenas e depois o Wagner vai ver uma dinâmica, isso vai ficar com ele. Então quem vai estar pregando sou eu. Coração
valente. Tem algum homem aí que tem um coração valente? Ficou meio um amém, meio complicado, né? Mas vamos ficar assim, tá bom, né? Tá bom. Então, o encontro da melhor idade acontece agora dia 16, sábado. Tá fora assim de encaixe aqui das datas, mas você vai pegando direitinho. Então, é porque foi feito assim em cima da hora aqui, o Wagner já tinha feito, mas tinha uma série de coisas para colocar. Nós fomos colocando aqui. Encontro da melhor idade, dia 16, sábado, a partir das 13 horas, é isso? A partir das 13 horas. Dia 29 de janeiro, culto de casais, última sexta-feira do mês. Toda a última sexta-feira de cada mês, temos o nosso culto de casais, amém? Então, você não pode faltar. Você que é casado, você que ama a sua esposa, você tem de convidar a sua esposa para estar no culto de casais. Ah, vou no culto de casais para quê? Já conheço minha esposa bem. Querido, eu sempre digo que você tem que dar uma manutenção no seu casamento, né? Você tem que convidar a sua esposa, ou você convidar o seu esposo. Temos um encontro maravilhoso em janeiro, dia 29, primeiro culto de casais. Eu queria que você estivesse comigo. Nesse dia, a gente vai sair um pouquinho assim, tranquilo. Aí, quando a gente sair do culto de casais, a gente vai jantar juntos, eu e você, é uma sexta-feira, né? Depois do jantar, a gente vai para casa. É isso? Então, convida seu esposo, sua esposa, para fazer parte disso, porque eu acho que é muito importante. Posso ouvir o amém? Os membros que ainda não realizaram o cadastro de... Os membros que realizaram o cadastro e não pegaram ainda as suas carteirinhas, no final do culto, procura a direção, por favor. Você pode procurar o diácono Wagner ou o meu filho. Meu filho deve estar tocando aqui, vai ficar difícil para você. Então, você procura, só dê o seu nome para a gente identificar. Houve uma confusãozinha dos que fizeram no site, pelo aplicativo, perdão, e outros que fizeram manualmente. Então, ficou faltando aí algumas carteirinhas, aí eu peço aos irmãos que façam isso, por favor, para a gente, nesse início de ano, acertar tudo direitinho. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Nós já estamos já também com o nosso local definido para o nosso encontro de casais, que vai acontecer em dezembro. Né? Quem foi no encontro de casais aí, último? Isso. Amém? Ficou tão pobre. Sabe que foi a comida? Não foi tão ruim assim não, né? Não foi boa, mas também não foi tão ruim assim não, né? O lugar é excelente, o hotel maravilhoso, mas nós vamos fazer agora uma região de praia. Fala o nome para mim do lugar. Mister? Whisky? Esses nomes é meio complicado para mim. Eu tenho um trava-língua aqui que não tem jeito, né? Mas é isso aí, né? Então, é o resort, eu estava vendo já... tem gente que já passou um final de semana nesse resort, acho que é muito bom. Quem falou maravilhoso? Maravilhoso, né? Então, nós temos uma oportunidade para os irmãos estar conosco nesse final de ano, né? Ou, não sei se a gente vai fazer no início de dezembro ou no final de novembro, né? Mas eu preciso que vocês já comecem a procurar a direção, né? Para a gente começar a inscrever os irmãos. Eu acho que é bênção para a vida dos irmãos, tá? Esse programa, nós vamos fazer um encontro de casais, mas você pode levar os seus filhos, sabe? E lá é bom que, se você tem um filho que tem menos de 12 anos de idade, né? Vamos supor, tem 10, tem 11, tem 8, não sei, esse filho não paga. Então, é uma bênção para a sua vida. Você entendeu? Uma bênção. Né? O seu filho não vai pagar. De 12 anos para cima tem uma taxa. Qual é a taxa, Reis? Os 2 dias? Os 2 dias ou é um dia só? A diária? Então vai pagar R$400. Oi? 390? Então 390, se o seu filho tiver mais de 12 anos. E o hotel, o resort, ele vai trazer para você algo legal. O Reis disse que eles pegam o seu filho 8 da manhã, só entrega 10 da noite cansado. É isso aí mesmo, né? Cansado. Aí você já pode deixar ele dormir e acabou, né? Então vai ser uma beleza para você, né? Uma beleza inteira. Então, é uma oportunidade boa para a gente. Então, a nossa primeira mensalidade começa agora em janeiro. Ah, pastor, eu tenho IPVA, eu tenho imposto. Isso aí você sabe que todos os anos você tem. Então, se programe para isso.
E eu digo que quando você começar a pagar agora em janeiro, você está gerando o quê? Algo para uma manutenção do seu casamento, para a sua família, não é isso? Tem gente que acha, mas eu já viajo, já levo minha esposa para lugar chique, né? Eu levo minha esposa para um outro país. Então, esse encontro de casais dessa igreja aí é um pé de chulé. Não. Nós temos mensagens. A última mensagem que aconteceu no nosso encontro de casais agora, que foi Miguel Pereira, meu irmão, foi algo extraordinário. O meio também foi bom, o início também foi bom, né? Só que a gente vai melhorando, né? Abertura, aí tem uma outra mensagem, tem uma outra, e as coisas vão melhorando. Então, a gente sempre tem, assim, uma palestra que vai trazer para você informações sobre o seu casamento, e a gente sempre é tratado por Deus. Eu sempre digo que cada encontro de casais meu, eu sou tratado pelo Senhor. Não é porque eu sou a pessoa que estou na direção, não, eu sou tratado por Deus. Então, eu espero que você pegue isso, né? Então vou deixar, pastor, é baratinho, né? Então, eu vou deixar passar 3 meses, em abril eu começo. Aí, se você começar em abril, você já tem 3 meses para pagar. Aí, o Reis que faz essa questão aí, pega o valor bruto e divide são 11 prestações dessa vez, né? Vai dividir tirando 11 tira 3, você vai ficar com 8, aí vai dividir o valor em 8, aí vai crescendo. Tem gente que paga no dia, vou pagar com o meu 13º, então pague, queridos, porque é uma taxa pequena, aí você começa a pagar devagarzinho, pronto, chegou lá, tranquilidade, né? Chegou em novembro, você já pagou tudo, é só ir, comer, beber, participar esse resort é uma coisa incrível, né? Em frente os quartos é piscina, a piscina toma o ambiente todo, né? Troço engraçado, toda a extensão do hotel, né? É água para tudo quanto é lado. Com piscina extensiva, ele é o segundo, né? E todos os quartos são virados para a piscina? A maioria. E o que fica para trás, ele é jardim? Eu quero ficar para o jardim. Ainda tem uma praia, né? Que você pode dar uma caminhada na praia. Se você quiser também, a gente vai ter tardes e dias assim que você pode sair. Você pode pegar o seu carro, né? E ir para uma praia dessa aí, né? Tirar uma ondinha com a sua esposa, com seus filhos. Você fique à vontade, você vai estar ali próximo de várias praias, então vai ser bom para os irmãos. Posso ouvir um amém? Então procure o mais rápido possível, porque nós vamos assim fechar em 60 casais, não é isso? Não pode ser mais do que isso. Por quê? Porque o lugar onde nós vamos realizar as palestras, só cabe 120 pessoas sentadas. Então, 60 casais é o máximo. Dessa vez nós levamos 48, ainda deixamos para trás aí mais 4 casais, então 48, né? Com 4 daria 52 casais. Mais 8 não é tão difícil de achar. Então, por favor, procure, vai ser bênção para a sua vida. O valor, barato demais, R$135, não é isso? Está fechando aí, né? Por causa do ônibus? Mas eu acho que é R$135 por mês. Uma coisa assim, eu acho que é isso aí, é por aí. Né? Se chegar a 200, não tem por... É legal, querido. A nossa igreja, ela não tem assim ambição em nada, não. A gente, R$135, se for isso aí, 135 ou 136, né, reais. Se for, nós vamos ter que fazer aí umas 2 festas aqui, ou 3. Para quê? Né? Para comprar um brinde para você, um presente, sabe? Porque a gente fecha assim certinho. O ônibus e o resort dessa vez. Então, a despesa. Então, a gente fecha com a despesa. A gente não tem ambição de ganhar nada em encontro de casais, né? Tudo incluso? Até a bebida vai ser inclusa dessa vez. Você não vai nem pagar a bebida, né? Então, o troço melhorou um pouquinho, né? Tudo completo, né? Então, aproveita essa oportunidade, conversa com o Reis, conversa com a equipe aí, né? A gente tem o nosso WhatsApp, que é o nome? Com os casais, não é isso? É uma comunidade que nós criamos aí. Então, já vamos começar a espalhar, colocar na mídia. Eu acho que semana que vem já tem um vídeo do hotel, não temos? Já com tudo direitinho, você vai ver aqui na tela, vai ser bênção para a sua vida. Se você quiser, depois você pega o nome do hotel,
abre lá, o vídeo está à disposição, não é isso? Dos irmãos. Então, faça isso, penso que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Amém mesmo? Amém. Os casais estão desanimados, gente? Pelo amor de Deus, vamos desanimar aí. Tá. Oi? Oi? A data ainda está por fechar, ou novembro ou dezembro. Tá bom? Não vai fugir disso, não. Final de novembro, início de dezembro. Pode calcular isso aí. Pode agendar, final ou início de dezembro. Amém. Queria chamar o Jorge Alexandre e a Fernanda aqui na frente. Eles vão oficializar diante da igreja o noivado, né? Bom demais. Isso é demais. Ela até se projetou hoje, né? É, coisa linda demais. Os pais estão aí? Podem vir aqui, os pais? Hein? Isso é legal, né? Isso é maneiro demais. Não sei, né? Quando eu for fazer isso com a minha filha aqui, meu Jesus. Nem sei o que vai acontecer comigo, né? O primeiro namorado da minha filha eu vou dar em sacrifício ao Senhor. Primeiro eu vou dar em sacrifício, né? A gente vai subir um monte da Vitória ali, que é mais baixo, para não cansar o cabra. Preparar o holocausto, não é isso? É o holocausto, não. Preparar o troço lá direitinho, o altar para o holocausto, não é isso? O altar para o holocausto vai ser mais ou menos uma mesa daquela dali. Vou deixar o cutelo se amolar, né? Então vai ficar bem amoladinho para cortar o gogó do cara, né? Jesus de Nazaré. Então, vocês aí, meninos, né, que pode ter qualquer interesse, não sei, né? Então, saiba, o primeiro é em holocausto, o segundo a gente quebra o galho, mas vai ser por aí, né? Cadê a aliança? Coisa linda. Demais, né? Você pode ficar de pé, igreja? Eu estava dizendo para o Jorge, a Fernanda, lá no meu gabinete, que algo muito importante na vida de um casal é não quebrar princípios, sabe? Tem várias pessoas que quebram esse princípio, sabe? Né? Ele poderia ficar na dele, fazer o noivado dele, não pediu nem o pastor diante da igreja, isso é antigo demais. Mas esse princípio é maravilhoso, sabe? Maravilhoso esse princípio. Junto com a família, junto com a igreja, não é isso? Para mim é um privilégio. Eu vi Fernanda pequena demais, né? Fernandinha era um bebezinho quando eu cheguei aqui na Vila Rosalia, não é isso? Ela é uma menininha com cabelo comprido, cacheado, hoje esticado. Essa era uma menininha pequenininha, falava fino, fala até hoje? Fala, né? Rápido também, ainda continua falando. Ninguém entende nada, era desse jeito. Para mim é um privilégio, né? Fazer um noivado, daqui a pouco, há um ano para frente, vai estar casando, não é isso? É uma bênção de Deus. Para mim é algo importantíssimo para a minha vida, né? Eu fico sempre alegre. Minha alegria é bem assim, vista, quando eu faço algo como esse aqui, com algumas pessoas que, desde pequenininho, né? Daqui a pouco vem os filhos do Léo, vem, né? Todo mundo e vai. Tem as filhas do Diácono Wagner, né? Tem várias meninas aí. A filha da Niede Acosta também vi muito pequenininha. Então, são coisas assim que, se a gente um dia tiver a oportunidade de fazer o casamento desse povo, é algo assim grandioso para a gente, né? O noivado já é grandioso, quanto mais um casamento. 15 anos, né? Vai acontecer agora, né? Imagina eu, queridos, apresentei, faço 15 anos, batizo e caso. Gente, vai apresentar os filhos? Profetiza. Fiquem vocês dois aqui na frente. Queria que a igreja pusesse as mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui tem um par de alianças, Pai. E aqui, como nós pregamos, estudamos pela manhã, ó Pai, o propósito de uma aliança, o porquê de uma aliança, Senhor. Nós falamos sobre o fundo, sobre a parte de cima e sobre o lado de uma aliança, Senhor amado. O contato, ó Pai, a espessura, a grossura e o impacto. Nós falamos sobre isso, Senhor amado. Então, a aliança tem esses pontos na nossa vida. Eu quero te pedir que essa aliança aqui seja vista pelos teus filhos de uma forma maravilhosa. O compromisso que eles estão fazendo um com o outro,
e com as famílias aqui presentes e com a tua igreja, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção, que nesse novo tempo, nessa nova caminhada, os teus filhos possam ver a tua graça, o teu poder vindo sobre eles, porque nós cremos que o melhor de ti ainda está por vir na vida dos teus filhos, Pai. Eu apresento essas alianças a ti e como ministro da tua casa, eu abençoo essas alianças para esse noivado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Pegue a aliança da sua namorada ainda. Esse, para você ficar noivo com ela, né? É isso aí. Esse é bom. Ele ainda tem uma pedrinha solitária ali, já viu? Um anelzinho demais. Esse foi do 15 anos, não, né? Foi não? Ele que te deu também? Rapaz. Tu é bom, cara. Tu é bom. Eu quero ter um genro assim. É o quê? É o mínimo? É o mínimo. Ah, outra também. É porque é irmã. É irmã. Vai lá. Tô gordo, vai dar ruim pra botar. Tá gordo? Engordei. Meu Deus do céu. Tá igual a mim, engordou 2 quilos? Engordei 10. De dezembro. 10? 10. Misericórdia. Aí eu ajudo ela aqui sem ninguém ver. Sem ninguém ver, tu dá uma ajudinha, né? Amém, né? Cadê a mão das alianças? Coloca aí, vai ficar bonito, né? Legal. Isso. Você pode aplaudir Jesus, igreja? Deus abençoe. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Sente, igreja, por favor. Amém. Vamos lá. Tem uma chave aqui para me orar, né? Não sei nem que chave é essa. Uma BMW, olha. A coisa é forte, né, Brasil? A BMW é forte. Esse povo daqui tira onda, né? Povo danadinho, esse povo daqui. Estenda as mãos para os céus. Pai, obrigado por esse veículo que hoje está com a chave aqui. E nós queremos ungir, Pai, esse carro através dessa chave. Essa chave que vai abrir portas, essa chave que vai ligar esse veículo, Pai. O dono, o proprietário, eu te peço que esse carro seja bênção para esta família. Eu abençoo em nome de Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório. Acho que eu não tenho nada. Tem que falar da cantina? Queridos, a cantina nos ajuda a fazer muitas coisas aqui na igreja. Comprar papel higiênico, material de limpeza. Hoje de manhã cobraram, né? Que está faltando algumas coisas aqui na igreja. Mas como foi final de ano, aí a gente não saiu, tal. Está faltando alguns papéis aí, toalha para enxugar as mãos. Mas amanhã a gente vai fazer as compras. Amém, amados? Isso aí foi um erro nosso aí, mas vai ficar tudo direitinho. Então, na cenoura, ó, é bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura que vai ter na cantina, com cobertura de chocolate, tem salgado, né? Variados aí a R$4. Visite sua cantina e Deus abençoe. Quando você compra lá, com certeza você vai engordar um pouco mais, né? Não vou mentir que não é light, você vai engordar um pouco mais, mas você vai estar ajudando a nossa igreja. Amém? Passe lá. Vamos fazer o nosso ofertório? Quero agradecer a todos pela virada do ano, quem esteve aqui na virada do ano. Foi uma bênção, não foi, gente? Foi um culto extraordinário, um culto muito abençoado por Deus. Gente, coisa linda foi o nosso culto, né? Dança das meninas, foi algo extraordinário. Você que não veio, se programa para o próximo ano, gente. Não deixe de vir à igreja, não. Não deixe de cultuar ao Senhor. Eu digo para você que o seu ano vai ser bom, porque Deus tem misericórdia de você. Só isso, mais nada. Não é isso? Mas eu tenho certeza que o nosso ano aqui, a gente vai ter uma percepção melhor do ano de 2021, pela mensagem que foi recebida. E eu ainda dei graças a Deus, sabe? Que não foi filmado e nem passado. Eu só filmei o louvor, só isso, para dar água na boca dos irmãos. Mas como o seu Elias teve um problema com a esposa passou mal e não pôde estar conosco na virada do ano. Eu fiquei feliz que não foi transmitido ao vivo. Que alegria, eu fiquei muito alegre, né? Muito, porque tem muitos irmãos, eu vou ver direto da minha casa, vou fazer a Santa Ceia. Não aconteceu, eu tive uma alegria muito grande, grandiosa a minha alegria, grandiosa mesmo, graças a Deus. No próximo ano, eu entendo que nós vamos estar sem essas máscaras, nesse ano aqui, né, que nós estamos vivendo, até o final de ano, nós vamos poder lotar essa igreja, né,
botar cadeiras no meio, fazer aquele movimento todo que a gente faz aqui de final de ano, mas foi um culto excelente, um culto de bênção, um culto de muita vitória. Quem não veio, perdeu, não é isso? Não tem como você voltar o culto atrás para você entrar e visualizar tudo o que aconteceu. Fico com meu coração triste você não ter vindo. Se programe, porque passar a virada de ano na presença do Senhor é tudo na vida de um homem, de uma mulher e de uma família. Você perdeu a oportunidade de ser um pouco mais abençoado, amém? Porque tem gente que é mais privilegiada, né? E tem outros que é menos privilegiado. Isso é normal na nossa vida. Eu digo para os irmãos que eu sou um pouco mais privilegiado por estar vivendo o que eu vivi aqui, né? Eu entendo assim. Agora, se você não veio, posso fazer nada. Deus abençoe. Se programe para o próximo. Posso ouvir o amém? Amém. Graças a Deus pelo seu amém. Tem gente que gosta de passar na praia, né? Vou ver os fogos. Papapá, papapá, papapá. Depois volta para casa, aí vê um bocado de parente seu, né? Se for misturado, tomando um grau. Aí você fica olhando aquilo, aí come seu bacalhau, bate um papo, tem vezes que consegue jogar um dominó, daqui a pouco você está abrindo a boca com sono, né? Ou senão vai caminhar na praia sozinho, solitário, olhando para o céu, dizendo, eu estou agora, nesse momento, zen com Deus, né? Aí fica, só falta fazer assim, né? Aí vem o barulho do mar, tchá, 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 tchá. Representa nada na nossa vida. O que representa é você dobrar o seu joelho, clamar a Deus e pedir misericórdia, porque o que mais nós pedimos aqui foi misericórdia para a nossa própria vida. Amém, amados? Mas que bom que você tem essa oportunidade de ouvir uma palavra como essa, né? E todos os anos você vai ouvir uma palavra que você ouve, né? E vai continuar ouvindo. Vamos fazer o ofertório, queridos? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Eu não sei o que aconteceu aqui na questão do ofertório que aconteceu no final do ano, porque ainda não foi feito, Wagner ainda precisa fazer isso para a gente lá em cima. Não sei, eu penso que não tivemos uma expressividade muito grande, não, mas eu penso que Deus sabe de tudo e todas as coisas, amém, amados? Deus é Deus, Deus ele é poderoso, Ele cria oportunidades para a gente e vai continuar criando. Então, o seu dízimo, a sua oferta, faz com que essa máquina, né, ela se movimente. Aqui a gente paga salário, luz e tantas outras coisas que eu tenho dito para os irmãos aqui. E até o dia de hoje, nós vamos fazer 20 anos de existência esse ano. Dê graças a Deus, 20 anos. Né? E Deus nunca deixou faltar nada para essa igreja. Tu acredita? Tudo. A gente paga as contas, Deus é maravilhoso. E sabe a quem Deus está usando? Vocês. Deus colocou vocês aqui para sustentar essa igreja, né? Para abençoar esta casa de oração. Então, se sinta privilegiado quando você faz isso. Se sinta privilegiado. Se sinta honrado por aquilo que você está fazendo aqui. Quando você entrega seu dízimo, entrega sua oferta, você sustenta todo esse lugar. Eu sozinho, querido, não tenho condições. Sinceramente, de coração, não dá. Né? Os móveis que eu faço, as coisas que eu movimento na minha vida, não dá. 10% do que eu ganho não tem como sustentar isso aqui, de jeito nenhum. Mas o meu, o seu, o do outro, sustenta isso aqui mensalmente, todos os meses, esse lugar. Então, se sinta honrado quando você dá o seu dízimo e quando você dá a sua oferta aqui neste lugar. Você está sustentando a obra de Deus. Posso ouvir o amém? Então, pega o envelope, por favor, e abençoe esta casa. Já pegaram? Então, vamos...
Dar dízimo na casa do Senhor é uma bênção, sabe? Você está fazendo o bem para a sua própria vida. Só isso, mais nada. Queridos, vou ser bem rápido aqui, porque pegou assim o horário para a gente, né? Mas vamos trabalhar nesta noite em cima de uma leitura, Mateus 4, de 1 a 11, coloque para mim, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Em pães. Próximo. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Então o diabo transportou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me... Agora você vai ler os últimos versículos. Leia para mim. Então disse: porque... E só ele. O que aconteceu com o diabo? E o serviu. Logo no início da história humana, o livro de Gênesis, ele registra que Satanás, ele tentou Eva, e por sua vez, Adão entrou nessa tentação. A ideia da palavra aqui, tentação, é de seduzir alguém para que esse alguém faça algum mal, arrastando-o ao pecado, de forma que a pessoa vai escolher o caminho errado. Então foi exatamente esse o propósito de Satanás lá no Éden. Satanás pretendia afastar a raça humana dos propósitos de Deus. Então Adão e Eva cedem à tentação e se tornam os primeiros seres humanos a pecar contra o nosso Deus. Assim Deus estabeleceu um plano para resgatar a humanidade que já estava decaída. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como nosso Redentor, para dar a sua vida por nós, diz a história, nos livrando da culpa desse pecado. Então, sabendo que Jesus vinha para destruí-lo, Satanás, ele tenta afastar Jesus do seu propósito. Repita comigo: Satanás, ele tenta afastar Jesus do seu propósito. A cena descrita aqui, nesse capítulo 4 de Mateus, faz parte de um registro onde o evangelista Mateus procura nos mostrar como Satanás agiu para envergonhar Cristo. Como ele agiu, mas o plano de Satanás falhou. O plano de Satanás falhou na sua vida. O plano de Satanás falhou na sua família. Quem crê nisso, diga amém. E Jesus, ele prevalece. E a sua tentação serviu para que toda criatura no céu, na terra ou debaixo dela, soubesse que ele é o grande conquistador, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele começa a desmascarar Satanás e começa a derrotar Satanás, porque Satanás já é um derrotado e está debaixo dos nossos pés. Crê tu nisso, diga amém. E por causa da vitória, hoje nós podemos vencer a tentação. Foi nos dado autoridade nesta terra para vencer as tentações. Agora, pastor, por que eu não consigo vencer as tentações? Por que eu não consigo vencer os desafios do meu casamento? Por que eu não consigo resolver os desafios humanos, os desafios do meu trabalho? Por que eu não consigo? O tentador, ele vai agir sempre contra a sua vida.
Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Repita comigo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Satanás te destrói a sua família, destrói o seu relacionamento, ele está destruindo o quê? A imagem e semelhança de Deus, que é você. Posso ouvir um amém? Assim como Adão e Eva tiveram que enfrentar o diabo no Éden, Jesus o enfrentou no deserto em circunstâncias bem mais difíceis. Entenda comigo, Adão e Eva foram envergonhados e derrotados. Adão e Eva. Jesus prevaleceu, sabe? E o seu nome foi glorificado. Entenda isso. A derrota de Adão e Eva só comprovaram que o homem sozinho não tem condição de vencer o inimigo. Você sozinho não tem condição de vencer o inimigo. A vitória de Cristo nos mostra que Ele mesmo sozinho, no deserto, é um grande vencedor e jamais poderá ser derrotado. Onde Jesus foi tentado? Aonde Jesus foi tentado? Você viu no deserto. O versículo 1, a parte 6, se eu não me engano, diz assim, não sei se eu coloquei, vê se eu coloquei. Coloquei não, fica tranquilo. E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Repita comigo, Jesus foi levado pelo Espírito aonde? Quem levou Jesus Cristo? O Espírito. Tem certas coisas na nossa vida que quem nos coloca nessa enroscada aí é o próprio Deus. Que isso, pastor? Verdade. Ele quer saber quem nós somos. É diante das circunstâncias, é diante dos problemas que nós vamos superar. Eu quero vitória, mas eu não quero luta, sabe? Eu quero vitória sobre esse assunto, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Nós temos que guerrear, sabe? Nós temos que nos colocar nessa brecha, lutar, para que Cristo seja glorificado. Amém, amados? Você quer que Jesus seja glorificado na sua vida? Diga amém. Então vamos vencer as lutas. Jesus não foi tentado, eu já disse isso aqui no jardim como Éden, em um templo ou em seu batismo que havia acontecido pouco antes, mas ele foi tentado no deserto, onde ele se sentia cansado, com fome. Quando ele estava mais vulnerável, Jesus foi tentado, sabe? Ele precisava se alimentar, ele foi tentado porque ele tinha fome, estava cansado, seu corpo estava debilitado, e ali ele foi tentado. O diabo frequentemente nos tenta nestas condições, quando estamos sob tensões essa física ou emocional, quando nos sentimos solitários, sabe, cansados, precisando tomar importantes decisões, ou em dúvida, o diabo entra, sabe, ele quer tirar a sua vitória, ele quer tirar a sua paz. Quantos estão noites e noites sem dormir? Por causa de uma confusão em casa, por causa de um problema no trabalho. O diabo que é isso? Ele quer pegar as suas tensões e jogar coisas em cima, para que você venha perder, sabe? E muitas das vezes achamos que estamos ganhando e não estamos perdendo. Isso dentro de casa, né? Quantos pais aqui estão com os filhos aí, não sabe nem se chegou em casa. Hoje é dia quanto? Hoje é dia 3, saiu no dia 31. Não chegou em casa, ou senão, quando tu abre a porta, está o filho com aquele bafo de cachaça jogando na sua cara. Ou outras coisas, né? Então o diabo quer fazer o quê? Que você venha ser derrotado através dessas coisas. Mas quando essas coisas acontecerem na sua vida, você tem que se levantar. Entendeu? Você tem de profetizar na sua casa. Você é pai, você é mãe, você tem de profetizar. Se você quer um 2021 vitorioso, você tem que profetizar, você tem que abrir a sua boca e dizer: Satanás, eu te ordeno, saia da minha vida e da minha casa, sabe? E quem tem de fazer isso é você que é pai, é você que é mãe, você é autoridade na sua casa. Não, seus filhos têm que fazer isso não, sabe? Os sinais seguem aos que crerem. Se você crê, os sinais vão te acompanhar, os sinais vão acontecer, mas você tem que crer. Posso ouvir um amém? Então o diabo frequentemente nos tenta nessas condições, quando estamos vulneráveis, como eu digo, com tensões físicas, emocionais, nos sentindo solitários, cansados,
precisando tomar importantes decisões ou dúvida, mas ele também acostuma nos tentar em nossos pontos fortes, especialmente naquele onde temos mais tendência ao orgulho. Tome conta desse ano, querido. Tome conta dos seus dias nesse ano. Dentro disso aqui, através do orgulho. Então, portanto, devemos estar sempre vigilantes. E Jesus nos recomenda, coloque para mim agora, vigiar e... Continue. Pois o Espírito está o quê? Mas a carne é o quê? Fraca. A carne, ela é fraca. Apesar de Jesus estar no deserto, Jesus estava vigilante. Jesus estava cansado, com fome, mas estava o quê? Vigilante. Muitos de nós estamos cansados, vivendo uma problemática, mas temos que estar o quê? Vigilantes. Temos que orar, temos que vigiar, porque a nossa carne, ela é fraca. Posso ouvir um amém? O verso diz que ele havia jejuado durante 40 dias e 40 noites. Você sabe o que é isso? Eu fiz um jejum de 24 horas, meu Deus, e eu como pouco, hein? Que dificuldade. Agora imagina 40 dias e 40 noites, hein? Vulnerável, com fome, o diabo entra. Mas Jesus foi Jesus, pastor, né? Mas eu tenho uma resposta para você. Ele disse: no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Porque eu venci o mundo. Quando estamos em desertos espirituais, entenda isso, quando estamos em desertos, o quê? Espirituais, precisamos estar vigilantes, precisamos estar exercitando a nossa comunhão com o Senhor, precisamos nos fortalecer através do alimento da sua palavra, está próximo. Tem gente que, eu tenho vários seminários que eu fiz na minha vida, mas tem gente que acha que através de um conhecimento, através de alguma coisa que você sou pastor, sou bispo, sou arcebispo, então eu não preciso de ler a palavra, eu não preciso estudar a palavra, eu não preciso de comunhão. Nós precisamos de comunhão, precisamos de estudar a palavra, precisamos rever sempre. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade tem que estar na nossa vida sempre. Eu tenho que aprender sempre. Como foi a escola bíblica dominical essa manhã? Aliança. Aliança. A parte de dentro, a parte do lado, a parte de fora. Você tem que conhecer as alianças que você tem feito. O que elas vão causar a você. Qual é a aliança certa que você tem de fazer? Jesus foi tentado. Mas ele tinha uma aliança com quem? Com Deus. A tentação teve que sair. Quando você tem uma aliança com Deus, a tentação tem que sair. Mas essa comunhão tem de acontecer, queridos. Esteja em comunhão. Isso aqui é algo muito importante. Quando você entrou por essas portas hoje, é porque Deus te colocou aqui. Você querendo vir ou não, Deus te trouxe aqui. Entenda isso. E Deus hoje está falando com você. Prepara-te, que amanhã eu farei maravilhas na tua vida. Diga amém. As tentações de Jesus, queridos, seguiu logo imediatamente após o batismo de Jesus. Rápido demais. Em seu batismo, Jesus é visitado por uma maravilhosa presença do Espírito Santo. Coisa linda foi o batismo de Jesus Cristo, né? E ali o Pai confirma o seu chamado. E logo após este momento, diz a Bíblia, de profundo regozijo, Jesus é levado para o deserto. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, logo depois do ministério eu fui para o deserto. Falei, meu Deus, se eu soubesse que esse troço era desse jeito, eu não queria isso na minha vida, não. Sabia? Quando você aceita Jesus, entra por essas portas, né? Aí você diz assim, agora eu só vou ficar em casa que vai vir um bocado de notinha de 100, de 200 voando, pulando. Isso é uma beleza, aceitei Jesus, ele é o dono do ouro e da prata, né? Vamos lá, vai cair anel de ouro dos céus, vai ser uma bênção na minha vida, vai vir um carro voando, né? Vai parar na minha porta e a chave vai vir com anjo, o anjo vai entregar nas minhas mãos. Quem está te contando essa história? É um mentiroso. É um mentiroso quem está te contando essa história. Quem está te contando essa história não sabe quem você é.
Sabe quem está te contando essa história? Então, quando você se aproxima de Deus, as maravilhas de Deus começam a acontecer na sua vida. Sabe por quê? Não é mais você, é Deus trabalhando na sua própria vida. Diga amém, por gentileza. E quando eu deixo Deus trabalhar, a visitação dele é tão especial que ele muda, ele transforma, ele realiza o meu sonho, ele realiza o seu sonho, ele faz milagre. Mas e as tentações, pastor? Vão passar como chuva de verão? Passa ou não passa? Esses dias eu saí daqui, eu, Márcia, minha cunhada e a minha filha, nós entramos na avenida, nessa rua aqui, quando nós chegamos ali perto para dobrar para pegar a Dutra, uma chuva tremenda. Aí eu saio daquele lugar ali, quando eu volto para entrar em São João do Meriti, a rua estava seca. As tempestades são assim, para um lado não cai, mas no outro está caindo um temporal. Mas esse temporal que está caindo aqui, ele vai sair daqui e vai cair lá no outro lugar. Então, essa chuva é temporânea na sua vida, ela vai passar. Ah, pastor, mas vai ter enchente. Passe pela enchente. Mas minha casa encheu. Quando eu digo casa encher, são problemas, são dificuldades. Vai lá, limpa a casa, organiza a casa, a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas e as tentações, elas vão vir. Mas você é mais do que vencedor. Oh, Jesus te escolheu, você é filho de Deus. Você pode dizer para o seu irmão, Jesus te escolheu. Você é filho de quem? De Deus. Aí o Pai dos céus confirma o chamado dele ali naquele momento de Jesus Cristo. Eu tenho visto alguns batismos, eu faço alguns batismos, né? Há muito tempo. A gente vê a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas tem algumas pessoas que dizem para mim, pastor, depois do meu batismo foi um inferno. Eu falei, que isso? Meu marido me perseguiu, as pessoas começaram a virar a cara para mim, eu falei, faz parte, não adianta, faz parte do processo, faz parte. Algo parecido aconteceu, sabe com quem? Com Elias. Contra o extraordinário coragem de Elias, Elias tinha na frente dele 400 profetas de Baal. Foi um momento de grande regozijo, quando ele vence aquilo. Mas a matança dos profetas de Baal provocou, sabe o quê? A ira de uma malvada, de uma mulher do inferno chamada Jezabel. E essa mulher, ela começa a ameaçar Elias, diz assim, eu vou tirar a sua vida, tem gente que diz assim, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou perseguir os seus filhos. Olha, eu vou chegar de madrugada na sua casa. É isso aqui que a Jezabel estava dizendo. Eu vou acabar com a sua vida. Elias, olha só, amanhã você está morto. Ele tinha vencido, querido, 400 profetas de Baal. Entenda. E a manifestação aqui, dessa vitória dele, foi uma manifestação excelente. Tenha esse entendimento no seu coração. E de repente vem uma mulher, movida pelo diabo, e coloca medo nele. Ele deixa o medo se alojar no seu coração. Sabe qual o meu problema e o seu? É quando nós temos medo. A gente vem de uma vitória imensa, mas uma coisa pequenininha nos tira a paciência. Não é verdade? Ou é mentira? Né? Solta uma barata aqui perto de algumas mulheres aqui. Não tem unção, não tem nada. E de alguns homens também. Acabou a unção. Sim ou não? Acabou a unção. Você vence tudo, né? Você grita em casa, você joga óleo para tudo quanto é lugar, né? Mas quando aparece aquele bichinho com as anteninhas, acabou. É uma briga tremenda. Então, aqui representa isso. Quando ele viu essa Jezabel, quando a Jezabel chega para ele e diz assim, eu vou te matar, o medo entra no coração dele. O verdadeiro amor a Cristo lança fora todo o medo. O verdadeiro amor a Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Elias, que antes havia enfrentado corajosamente os inimigos, agora ele fugia, movido pelo medo. E sabe onde Elias vai? Para o deserto, onde começa a entrar
em conflito com o seu próprio interior, sabe? Quando a gente está assim meio solitário das coisas, sabe para onde a gente vai? Para o deserto. É isso? Quero ficar sozinho. Tem gente que não pode ficar sozinho não, gente. Olha o que eu estou te dizendo. Tem gente que não pode ficar sozinho. Não pode. Faz besteira. Entenda isso. Faz besteira. Então preste bem atenção. Ele sai. Mas pela misericórdia de Deus, Elias não sucumbiu no deserto. E ali ele foi renovado e tratado por misericórdia de Deus. E eu espero que você seja tratado pela misericórdia de Deus. Se você quer um ano promissor, não é isso? Pegue isso na sua vida. Pegue isso na sua vida. Quando você chegar lá no 31 de dezembro, você vai contar a sua história aqui. Eu fui abençoado. Eu declarei a vitória na minha vida. E aconteceu um milagre. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir Jesus? Essa água aqui é melhor. Essa água suja é demais. Mas vamos falar agora um pouquinho, isso foi a introdução da mensagem, sobre um pouco das tentações de Jesus Cristo. Vamos lá. A primeira, a tentação de colocar as necessidades físicas acima das espirituais. Veja bem o que diz. Satanás diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4 diz que Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. Jesus poderia ter usado o seu poder espiritual, como todos os pastores que pregam sobre esse assunto falam, né? Caso ele quisesse, ele podia ter usado para satisfazer a sua necessidade material, pois com certeza ele estava com fome, mas naquele exato momento, pegue isso, trava-se uma batalha espiritual extremamente grande entre as forças espirituais do bem e do mal. Satanás estava confrontando, Satanás confrontava porque sabia que ele estava enfraquecido fisicamente. Satanás vai confrontar com você quando você estiver enfraquecido espiritualmente ou no seu físico. Você saiu brigado em casa com a sua esposa, Satanás vai investir. Satanás vai enviar uma Jezabel dessa vida, essas mentirosas, sabe? E para os homens a mesma coisa. Vai enviar alguma coisa, para as mulheres também a mesma coisa, para tentar te tirar do foco, sabe? Jesus não saiu do foco, e você também não vai sair do foco, porque o melhor de Deus está para acontecer na tua vida, diante das dificuldades que você possa estar vivendo. Diga amém. Jesus, ele tinha uma plena consciência que o único pão que poderia alimentá-lo naquele instante era a palavra que procede da boca de Deus. Há momentos na nossa vida, amados, que só a palavra que procede da boca de Deus nos alimenta, diante de algumas problemáticas que nós vivemos. Por isso que nós temos que comer da palavra de Deus, nos alimentar dela, amados. Busque a palavra, se alimente, cultue, glorifique o nome do Senhor, sabe? E as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. O que eu aprendo aqui? Que aprendemos com Jesus que em muitos momentos precisaremos nos alimentar espiritualmente, com a palavra de quem? De Deus, para que tenhamos forças para vencer o quê? Todas as lutas que se levantarem, todas as lutas do dia a dia. Nós sempre costumamos cantar, né? Pois tua palavra é pura, escudo, né? A gente canta isso em vários louvores, eu creio nisso, né? Tua palavra é luz para os meus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés, quero fazer valer tua palavra em mim. Você não canta isso? Será que isso realmente está valendo na sua vida? Né? Aí vamos para a segunda lição aqui. A tentação de usar o nome de Deus para dar cobertura a atitudes erradas. Nós muitas das vezes usamos muito isso, né? O nome Deus para atitudes erradas na nossa vida, que a gente acha que estamos fazendo certo. Aí a partir do versículo 5, o texto vai dizer assim: então o diabo levou
a cidade santa, colocou sobre os pináculos do templo. Versículo 6 vai dizer, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Será que nós acharíamos sensato um crente subir num prédio e dizer, olha gente, eu vou me jogar deste prédio, porque está ordenado por Deus, os anjos dele, que vai me guardar, que vai me segurar? Será que seria sensato? É claro que esta atitude está totalmente errada, me perdoe. Não podemos colocar nossa vida em risco de forma tão irresponsável e ainda pedir ao Senhor que nos dê proteção. Não faça isso para um ato de tamanha irresponsabilidade. Quando o pai diz assim, eu vou sair de casa, vou largar isso, é um ato de irresponsabilidade da sua parte. E você, mãe, a mesma coisa. É um ato de irresponsabilidade. Você, filho, a mesma coisa. É um ato de irresponsabilidade. Entenda isso. O que estamos ensinando aqui, querido, é que não podemos usar esse nome. Muitas das vezes usamos o nome de Deus para dar cobertura a comportamentos errados. Eu já vi um pai que disse assim, eu saí de casa, mas quem me tirou de lá foi Deus. Eu falei, mentira de Satanás. Quem te usou foi o diabo, não foi Deus. Mas pastor, verdade, quem te usou foi o cão, chupando manga ainda. Aí eu que inventei, tá, agora. Mas não foi Deus. Deus não quer criar confusão dentro de casa, sabe? Quem cria isso, quem é? Satanás e seus anjos. Ou você que está manifesto com o troço mesmo, pô, que tem que sair de dentro da tua vida, de dentro da sua casa. Pô, dá um banho de óleo ungido na tua casa, na tua mulher, vai ungir todo mundo. Pega uns 20 óleos ungidos aí, uns de pé, uns de mão, cabeça. Faz qualquer coisa, querido. Ore, acorde de madrugada, vai para o banheiro, não sei o que você vai fazer. Mas você tem que chamar a atenção de Deus para a sua vida. Você tem que chamar a atenção de Deus para a sua família. Você quer um ano promissor? Chame a atenção de Deus para a sua casa e chame a atenção de Deus para a sua família. Aí as coisas vão começar a acontecer. E nos dias de hoje, nós temos visto muita gente usando o nome de Deus e até usando a palavra para dar certo em comportamentos errados. Há poucos meses atrás, eu vi num noticiário sobre a corrupção no Brasil. No Brasil não, né? Ah, então tá bom, tá bom. Tem algumas pessoas pedindo a Deus que abençoasse o dinheiro corrompido que eles haviam adquirido. Eu dispenso o comentário, vamos a Vera agora, que é melhor falar de Jesus Cristo, né? Se alguém anda orando, querido, para que seu time preferido ganhe uma partida de futebol, você tem orado pelo Vasco, não tem? Fala a verdade. Joga para mim de volta. Mas tem alguém orando também nesse final de ano para ganhar na Mega Sena, não foi? Com esta oração, gente, Deus não tem pacto. Essas orações não serão respondidas. O camarada virou para mim, pastor, se eu ganhar na Mega Sena, você aceita o dízimo? Eu falei, nem venha trazer, sabe por quê? Se você disser que vai entregar aqui, você não vai ganhar. Ele disse, por quê, pastor? Porque eu não vou receber. Né? Aí você vai. Alguém disse sério, né? Eu não vou receber. Então você não vai ganhar. Porque eu estou dizendo para Deus que eu não vou receber, você vai ganhar. Oi? Anônimo a gente pensa no caso, né? Nós não podemos tentar o Senhor, gente. Vamos usar a nossa fé e o nosso direito
de reivindicar a sua proteção, a proteção de Deus com responsabilidade e compromisso com a sua palavra. Nós temos que ter responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Terceira lição, o tempo está correndo. A tentação de adorar a criatura ao invés do Criador, sabe? Muitas pessoas gostam de adorar o homem, né? Gostam de adorar o pastor, bem que aqui não tem isso, só me jogam pedra. Mas o que diz a palavra? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os direitos do mundo e a glória deles. Aí vem o 9, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram a Jesus. Isso me interessa, sabe? Isso me interessa, porque tem muitas pessoas aí que pensam que são pais de santos espirituais, não é isso? Eu vi um crente chamando um pastor de paim. Sério, gente? Não, é meu paim. Eu falei: rapaz, você é o quê? Da Bahia? E é do Catimbó mesmo, né? Paim. Isso é uma coisa maluca da sua cabeça, cara. Pelo amor que você tem a Deus, né? Eu sou homem igualzinho a você. Não vem com esse negócio de adoração para cima de mim, não, gente. Eu sou o cara mais nojento do mundo. Não pensa que conviver comigo é fácil, não. Não é fácil conviver comigo. Conviver comigo é muito difícil. E os obreiros digam amém. Está vendo? Estou dizendo que eles são contra mim? Não. Satanás, queridos, ele pretendia desviar Jesus da adoração ao Pai. Sabe o que Satanás quer fazer? Te desviar da adoração a Deus. Te coloca para adorar o homem, não é isso? A Bíblia diz que o Pai procura o que? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Está em João 4:23, você sabe disso. Adorar a criatura em lugar do Criador tem sido uma grande mentira dos dias de hoje. Eu acho que vai ser por isso que está ocorrendo tantas degradações morais e espirituais nesta terra. Me perdoe falar sobre isso. Aí Romanos 12, versículo 27, Paulo mostra as consequências que surgem a partir do momento que o homem deixa de ser um adorador de Deus. O homem é entregue à corrupção moral e espiritual. Olha o que diz o versículo 24: porque isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí o 25 lá de Romanos diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e servindo a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito e eterno. E aí tem um amém sobre esse assunto. Então o homem deixou de adorar o Criador e passou a adorar a criatura. O ser humano passa a cultivar um relacionamento afetivo contrário aos princípios de Deus. Quando o homem age assim, aí diz o versículo 26 lá do Romanos, lá: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ainda tem gente que diz que a Bíblia não fala concernente o lesbianismo, né? Então você está vendo aí. Por essa degradação aqui, por essa imoralidade, né? As mulheres começaram a beijar na boca de outras mulheres. Aí vem o 27, semelhantemente os homens também. Homem é muito feio, né? Brincadeira não, me desculpe aí. Isso eu não vou nem ler, né? Os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Aqui eu gosto, Marcelo. Homens com homens, e recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Merecida.
punição do seu erro. Querido, fomos criados para adorar a Deus. Não tem jeito, fomos criados para adorar a Deus. E quando nós nos desviamos deste alvo, experimentamos a degeneração, a corrupção moral e espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado, quanto mais quando adoramos a homem, sabe? Tem que sair fora disso, queridos. Pelo amor que você tem a Deus, né? Eu vou naquela igreja ali porque eu gosto muito do pastor Ney. Não faça isso. Vem aqui porque você ama Cristo. Porque você ama Cristo, né? Você pode ter uma amizade comigo legal, você gosta de me dar presente no meu aniversário. Eu estava dando até testemunho para a irmã aqui. Eu sou já estou pedindo, dou graças a Deus eu dou graças a Deus pela igreja. A igreja me dá sapato, me dá terno, quem me deu esse blazer foi a igreja. Pô, eu fico feliz por isso. Mas não é por isso que é porque você tem um gostinho, você gosta de mim assim, né, tal, mas esse negócio de ficar, painho, meu painho, painho o quê? Que painho o quê, meu filho? Né? Tá doido esse troço? Não pode acontecer isso. Pastor, é intimidade. Você tem que ter intimidade com Deus, chamar Ele de Abba, Pai. Com carinho, com amor, chamar Ele de Abba. Abba significa paizinho, né? Abba significa painho, Abba significa isso aí. Tudo isso, Abba. Então chame a Deus. Não venha para cima de mim, não. Pelo amor que você tenha a Deus. Se eu não botar desodorante debaixo do sovaco, vai ficar fedorento igual o seu. Não muda nada. Nós somos iguais. Você está entendendo, querido? Iguais. Não muda nada. Você está sentado aí, eu estou aqui, não muda nada. É a mesma coisa. Vamos para o mesmo céu. Temos o mesmo Deus. Vivemos no mesmo mundo. Comemos as mesmas comidas. Não adianta. Você vai comer uma hoje, eu vou comer outra amanhã. Daqui a pouco estou comendo igualzinho a você. Vai mudar nada. Você entende? Vamos morrer. Todos vamos morrer. Se Jesus voltar antes, vamos ser transladados todos também. Então tudo é igual. Tudo é igual. Somos iguais. Somos iguaizinhos. Vamos para o mesmo buraco, vamos ser comidos pelo mesmo tapuru. Sabe? Quando explode a barriga é um desastre. Sai uns bichos cabeludos desse tamanho. Depois vai comendo tudo. Depois que fica os ossos, o tapuru vai comendo uns aos outros. Até chegar o último. E o último não tem alimentação, o que ele faz? Morre também. Não adianta, é a mesma coisa. Sua barriguinha vai inchar, vai explodir. Como a minha. Sabe? Então, queridos, vamos buscar Deus. No mundo tereis aflições, repito mais uma vez, mas tem de bom ânimo que eu venci. Jesus foi tentado no deserto, sabe? No deserto Jesus foi tentado, venceu. Mas Jesus era Deus, amém. Né? Paulo disse, sede meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus, amém? Pegou a visão? É isso? Fazer igual os meninos lá onde eu moro. Pega a visão aí, velho. Então, pega a visão do reino dos céus para a sua vida. Quando queremos ser vitoriosos, quantos querem ser vitoriosos sobre as tentações aqui? Diga amém. Amém. Sabe o que diz o Salmo 119? Eu acho que eu coloquei versículo 11. Olha lá, escondi a tua palavra onde? Para fazer o quê? Quem quer ser vitorioso aí? Guardei a tua palavra no meu? Para não pecar contra? É a palavra do pastor Ney? Pastor Romildo? Diáconos que pregam? Diáconos que dá estudo? É a palavra de Deus. Guarda ela nesse 2021. Pelo amor que você tem a Deus, querido, guarda ela no 2021. Coloque ela na sua vida. Amém? Em segundo lugar, temos que crer na promessa do Senhor que nos garante a vitória. Eu acho que eu coloquei 1 Coríntios 10, 13, viu? Coloquei. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Mas fiel é quem? Que vos deixará, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape para que possais o quê? Suportar. A versão que está aqui na minha Bíblia aqui diz assim, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. A minha é melhor, né? Hein? Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha o que Deus está nos dando hoje, querido. Coisas boas demais. Eu termino dizendo para vocês assim, hoje, que Deus
em sua infinita misericórdia, nos ajude a vencer. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos alimentar a nossa alma. Amém? Olha o que eu disse, vamos alimentar a nossa aliança. Aliança. Primeiro domingo do mês de janeiro e o primeiro domingo do ano de 2021. Vamos alimentar a nossa alma, sabe? Alimentar a nossa alma. Vamos participar de coisas boas. Vai acontecer um milagre na nossa vida. Amém? Queridos, nós vamos distribuir o cálice. O pão está descoberto ali, que eu queria trazer um pão diferenciado nessa primeira Santa Ceia deste ano, tá? Então pegue aí o seu pão, o seu vinho, tenha essa oportunidade. Não tenho nada para te oferecer. Pegou a visão? Não tenho nada para te oferecer, nada que possa surpreender, só um coração quebrantado, hoje outra vez. Que não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só os seus olhos me fazem suspirar. Faça essa oração, Senhor. Eu me inclino diante de Ti hoje. Eu me inclino diante de Ti, Rei que perdoa multidões de erros. Me inclino diante de Ti. Impressionante, digno, diante de Ti eu me inclino. No início, não tenho nada, cante isso, vá. Não tenho nada pra te oferecer, oh, nada, nada que te possa surpreender, só coração quebrantado, hoje outra vez. Cante isso no seu coração, querido. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só os seus olhos me fazem suspirar. Eu me inclino diante de Ti. Diga isso com o seu coração, vai. Eu me inclino diante de Ti, Rei que perdoa multidões de erros. Sobe, amados. Eu me inclino diante de Ti, digno eternamente,
Tu és digno, Deus. Tu és digno, Deus. Digno. Eternamente. Impressionante. Impressionante. Digno. Diante de ti eu me inclino. Ao que está assentado, diga isso lá. Ao que está sentado sobre o trono. Ele está na honra. Ao que vive para sempre, sempre. Seja a honra. Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o Ao que está poder. sentado, diga isso. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, Diga bem sempre. forte. Seja A glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, Seja a glória. seja a glória, Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, Seja a glória, seja a glória. seja a glória, seja a honra e o poder, Seja a glória. Seja a honra e o poder. Oh, aleluia. Ninguém vai roubar a tua glória, ninguém vai roubar a tua honra, porque a honra quem dá para você é Deus. Os homens não podem te dar nada, mas Deus é que te dá honra, Deus é que te dá poder. Você tem um poder sobrenatural em 2021. Ninguém vai roubar a tua glória, ninguém vai roubar a tua glória. Tudo vem de Deus e tudo volta para ti. Oh, aleluia. Seja bendito, seja adorado no nosso meio. Ninguém vai roubar tua glória. Cante isso. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Coisa linda, queridos. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti, Jesus. Tudo volta pra ti,
volta para Ele. Oh, vamos glorificar a Deus. É o primeiro domingo do ano. Oh, é uma aliança nova. É uma aliança, é o início. Você é privilegiado, você está aqui no início. Oh, aleluias. Glorifique, adore a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Queria pedir que todos os diáconos estejam aqui na frente, por favor, com as suas devidas esposas, por gentileza. Esse é o ministério da Igreja de Deus que tem nos resgatado. Pode vir aqui, vocês dois também. Pode vir. Que essa noite, como nós fazemos todos os anos, primeira Santa Ceia do ano. A sua esposa, pastor Romildo? Está aqui. Está aí. Se coloque perto da Santa Ceia, por gentileza, lá na frente. Nós entendemos que existe um ministério que trabalha em favor das nossas vidas. Eu espero que esses homens, junto com os seus departamentos... Cadê o Wagner? Sumiu daqui? Foi abduzido? Foi abduzido, né? E que sejamos um corpo, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E tudo volta para Deus, sabe? Da honra volta para Deus. Eu sou um pastor privilegiado porque Deus colocou na minha vida, no meu ministério, pessoas que têm reconhecido aquilo que nós temos trabalhado. Poderia ter vários outros aqui, não é isso? Que estão sentados, os que estão nos vendo, que têm a mesma honra que esses que estão aqui, sabe? Mas são oportunidades que Deus nos dá. Então, que venhamos, através dos departamentos e tudo que acontece aqui, sermos pessoas que venhamos desfrutar de algo assim privilegiado para a vida de cada irmão que está aqui, através dos nossos departamentos. Isso aqui é uma aliança, é a primeira aliança. E essa aliança é uma aliança dada por Deus. Eu tenho o privilégio de servir a todos vocês. O corpo de Cristo que foi dado e o sangue de Cristo que foi dado pela vida de vocês. Esse é o corpo de Cristo e o sangue que foi dado pela vida de vocês. Esse é o sangue de Cristo e o corpo de Cristo que foi dado pela vida de vocês, não é isso? Esse é o corpo. Cadê ela? Ué, você não veio não, menina? O que é isso? Não estou entendendo o sinal. Eu não sou mudo e surdo? Você que está acenando para mim, Kelly? Então você veio aqui, meu mulher. Pelo amor que você tem a Deus. My God, né? Seu corpo de Cristo. Nem te vi. Seu corpo de Cristo, o sangue que foi dado pela sua vida, pela família de vocês. Amém. Fique aqui, ó. Daí, vai dar para puxar. Esse é o corpo de Cristo. Nem te vi, Kelly. Pensei que você nem tinha vindo hoje. Esse é o corpo de Cristo que é dado por vocês. Amém? Pegue o pão. Isso. Queria que junto conosco, né, se levantassem o seu pão aos céus. Vou pedir o pastor Romildo para orar por esse pão, porque essa Eucaristia é algo muito importante, né? Já te dei seu pão? Ainda não, né? Me falta aqui 2 cálices, por favor. Essa Eucaristia, querido, é algo importante na vida de um homem, de uma mulher. O início de tudo, né? Sempre tem que ter um movimento, uma inspiração, e que nós estejamos juntos mais um ano, alguns dias, né? Agora são 362 dias, que já vivemos 3, não é isso? Não sei se eu estou errado, mas que possamos viver esse tempo em koinonia. Koinonia se chama comunhão, né? Que é quando nós nos unimos numa só visão, porque o nosso trabalho ele se une numa só visão, Cristo Jesus. Concorda comigo? Cristo Jesus. Se não fosse o amor do Senhor, o que seria da gente? Seríamos nada, né? Então essa koinonia, essa unidade, essa união, que mostra a força que uma igreja tem, sabe? Quando nós entramos aqui nesse privilégio de comer o pão, a carne que foi moída, foi pisada, foi dada por mim, dada por você, sabe? Que você possa ter essa paz no seu coração e esse entendimento,
que o melhor de Deus está chegando na nossa vida. Mas precisa ter essa coinonia, essa união em Cristo Jesus. Levante seu pão, o pastor Romero vai orar, vai nos abençoar nesse momento. Senhor Jesus, mais uma vez nós te damos graças por esse grande privilégio de ter em nossas mãos aqui para esse pedaço de pão que representa o teu corpo, Senhor. Aquele corpo que o Senhor quis que fosse entregue na cruz, por amor à minha vida e à vida dos meus irmãos que estão aqui presentes. Como esse corpo sofreu, Senhor, mas o Senhor morreu a sua morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E nós estamos aqui com esse pedaço de pão em nossas mãos, nessa primeira ceia do ano de 2021. Eu quero declarar que todos que estão aqui vão participar de todas as ceias desse ano. Nós vamos viver 12 vezes mais o culto, Senhor, da família, a ceia da família. Todos os meses nós vamos participar disso. Essa aliança não será quebrada em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que aquele que come do teu corpo, ele tem parte contigo. Nós consagramos a ti, meu Deus, esse pedaço de pão, e que seja bênção para a minha vida e para a vida de toda essa igreja aqui presente, em nome de Jesus, amém. Comamos todos, coma deste pão. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Abra o seu cálice cantando. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Enquanto o grupo de louvor canta a honra, você levante o seu cálice aos céus. A força, Deus, obrigado por este cálice. E o poder. Obrigado por esse cálice da nova aliança. Jesus, Nós estamos vivendo esse primeiro domingo do ano. Para a gente é um privilégio, Pai, estar aqui vivenciando isso, vivendo esse tempo. Estamos vivos, respirando esse ar. Podemos olhar um nos olhos do outro, podemos abraçar, podemos apertar as mãos, podemos dedicar palavras de amor, de consideração uns aos outros. Obrigado por este tempo. Obrigado por estarmos aqui te dando honra, glória, louvor e adoração a Ti. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por cada irmão que entra por essas portas, todas as terças, todas as quartas, todas as quintas,
todas as sextas aqui de culto, sábados, domingo manhã, domingo noite, quando temos cultos extraordinários aqui, pessoas que entram aqui para te louvar, para te adorar. Oh Deus, eu te agradeço por cada família, te agradeço por cada irmão do coração, pessoas que se dedicam a esta obra. Eu quero te pedir, nesse cálice aqui, que toda a saúde venha sobre a vida dos meus irmãos, toda a prosperidade, que nenhum mal venha sobre a casa, sobre a vida, sobre os familiares dos meus irmãos. Quero profetizar isso nessa primeira ceia deste ano, que a paz esteja no nosso coração, que toda a prosperidade, seja ela financeira, espiritual, esteja sobre a nossa vida nesse momento, que tenhamos um ano promissor, um ano da salvação, que venhamos contar uma história, uma estrada, uma vida, que possamos viver isso, que possamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos companheiros, que essa nova estrada que se abre com essa igreja seja uma estrada de bênção. Que cada domingo aqui, ó Pai, de ministração de Santa Ceia, seja domingos diferentes, domingos animados, domingos de reflexão. Aqueles que entram chorando aqui por essas portas, que eles saiam alegres, que eles saiam revestidos do Teu poder. Que não falte unção neste púlpito, que não falte louvor, que não falte adoração neste púlpito, Senhor amado. Consagra este púlpito, Senhor. Que através desse púlpito saia palavra de amor, saia palavra de restauração, que não haja nenhuma profanação nesse púlpito, nesse altar, que esse altar seja teu sempre, Pai, que esse altar não seja de ninguém, mas que esse altar seja para a honra e a glória do teu nome, porque a casa é sua, o altar é teu. Amanda. Essa aliança nova neste ano, essa primeira aliança, Pai, dos domingos que vamos estar aqui neste ano, que serão 12, Pai. Ó Deus, essa primeira é única na nossa vida. Nós fomos os escolhidos, amados. Nós fomos os escolhidos. A tua família foi escolhida para isso. Sua família. Por isso, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu abençoo este cálice. E que esse cálice nos faça bem. Em nome de Cristo Jesus, bebamos todos, beba deste cálice. Coisa boa, né, queridos? Cante comigo ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Esse ano de 2021, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras deste ano, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Pega suas mãos aos céus, com o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas todos os dias desse ano, e que Deus nos abençoe rica. A Ele honra, glória e louvor. A glória, Deus abençoe, queridos. força Feliz ano novo para aqueles que não vieram, que estão aqui. Feliz 2021. ao Rei Vamos juntos. Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória.